Bem, eu queria agradecer a presença de todos. Nós já temos mais de 50 pessoas no evento. Nós estamos começando a segunda palestra do 13º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E nós temos o prazer aqui de termos conosco a doutora Vânia Vieira, que eu vou ler a biografia resumida. É procuradora federal da AGU, consultora jurídica do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, é doutoranda em Direito pela UNB, professora do MBA Compliance e Governança da UNB, é mestre em Direito Administrativo pela UFMG, com bacharelados em Direito pela UFMG e em Administração Pública, pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro de Minas Gerais, foi secretária de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, assessora especial do Ministro das Comunicações, chefe de assessoria especial de modernização da gestão do Ministério do Planejamento e diretora de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União por 7 anos. Foi auditora federal de Finanças e Controle, especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado de Minas Gerais, atuou como perita representante do Brasil no mecanismo de acompanhamento da implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção da Organização dos Estados Americanos de 2006 a 2012, presidindo de 2009 a 2011. Então, o currículo fala por si só. Ela é uma grande especialista na temática e falará sobre a temática de transformação da cultura regulatória dos órgãos de controle, com o conhecimento de causa que tem. Eu agradeço muito a presença da doutora Vânia Vieira, que já é uma parceira de pesquisa e de contribuição à Universidade de Brasília há algum tempo, e eu tive a honra de conhecê-la como pesquisadora desses temas de escola. Enfim, sem mais delongas, para não privar a nossa audiência da apresentação, eu passo então a palavra à doutora Vânia, e agradecendo novamente a sua presença. Obrigada, professor. Boa noite a todos, a todas. É uma honra, uma grande satisfação participar desse 13º ciclo. Como disse o professor, eu já tive a oportunidade de participar de outros e agora eu venho com essa nova temática, um desafio que o professor me colocou. O professor é meu orientador, acho que ele não mencionou isso, então não sou doutora, sou doutoranda ainda, e tenho o privilégio de ter o professor Márcio como meu orientador. Venho há alguns anos estudando a temática do combate à corrupção, trabalhei muitos anos na área e agora no doutorado me debruço então sobre esse tema, sobre a perspectiva científica, né? Então, e aí o professor agora me desafiou, eu encaro isso como um desafio para que eu viesse aqui compartilhar com vocês um pouco desse tema, que de início eu já adianto que esse, inclusive, nem é o meu objeto mesmo de pesquisa do doutorado, mas ele tangencia e muito, né? Eu acho que o meu objeto de pesquisa e pela minha própria experiência profissional de atuação e como pesquisadora também, embora o tema não seja, né, o objeto específico da minha pesquisa, eu tenho alguns anos também me dedicado ao assunto, então é uma satisfação estar aqui na noite de hoje com vocês, nesse primeiro dia de abertura do 13º ciclo de palestras. Então, fiquem à vontade, né? Eu vou aqui fazer a minha exposição e depois a gente abre a conversa, o diálogo para esse tema tão importante, tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão importante, urgente a ser enfrentado. Bem, eu vou... deixa eu aqui, então, começar a compartilhar a minha tela.
Só um instante, acho que agora sim, já está abrindo. Bem, então, como o professor bem ressaltou, eu vou expor aqui para vocês um pouco hoje sobre essa transformação da cultura regulatória dos órgãos de controle, né? Então, a primeira questão que eu chamaria atenção primeiro, né? O professor ele organizou todas essas palestras sobre esse grande tema, esse guarda-chuva da cultura regulatória. Então, a todo tempo, eu acho que a gente vai estar aqui tentando pontuar o que é essa cultura regulatória nessas diversas agências, nesses diversos órgãos que nós estamos analisando e aqui na minha exposição em específico, a primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que às vezes vocês, inclusive, tenham se perguntado, cultura regulatória e órgão de controle, né? Como é que a gente relaciona essas duas coisas? Órgão de controle também é, entre aspas, agência reguladora, então órgãos de controle também regulam condutas, né? Também editam normas que regulam comportamentos, então esse vai ser uma das questões objeto aqui da nossa discussão. Para que a gente possa ir se situando nesse debate, né? Então eu trouxe aqui algumas ideias que vão contextualizar, que precisam ser contextualizadas e cuja resposta, que não necessariamente a gente vai conseguir aqui hoje apresentar, mas que elas estão direta ou indiretamente relacionadas com esse debate. Então, como é que a gente pode responder ou enfrentar essa questão da transformação, de uma suposta transformação da cultura regulatória dos órgãos de controle, sem que a gente, então, entenda algumas questões que são pressupostas, né, que fundamentam todo esse debate. Então, primeiro, por que as pessoas se conformam a regras? Como é que a gente consegue, então, fazer com que as pessoas obedeçam às regras? Então, esse é o pano de fundo do debate que envolve todo o direito regulatório. A gente vai estar o tempo todo aqui tentando entender, do ponto de vista técnico-científico, como é que, então, os indivíduos, as organizações, e aqui falando de forma ampla, né? Então, não só pessoas se conformam às regras, mas também organizações públicas e privadas. Inclusive, um dos temas que a gente coloca aqui hoje é que órgãos públicos também são induzidos, né, são estimulados a se conformarem a determinadas regras. É preciso entender também nesse contexto o próprio direito como a coerção extrínseca, ou seja, como instrumento de conformação às regras, e aí os mecanismos que o direito nos traz, como os próprios incentivos econômicos, e aqui incentivos negativos, como as multas, também como instrumentos de conformação de condutas. Então, a pergunta que se coloca é: o direito, como esse mecanismo tradicional, ele é hoje ainda capaz de explicar essa variedade de comportamentos, ou seja, o sucesso e o fracasso regulatório, ou seja, a norma, né, e o enforcement da norma são suficientes hoje para a gente alcançar os objetivos regulatórios, a conformação das condutas, dos comportamentos? E aí a gente se pergunta, por que algumas organizações, né, mais uma vez, públicas e privadas, empresas e órgãos e entidades públicas, por que algumas vão trabalhar, então, nessa conformidade e vão se preocupar em promover valores regulatórios e aí implementar programas de integridade, programas de compliance, questões que são hoje aqui objeto dessa palestra, independentemente, inclusive, de exigências legais ou até para além das exigências legais, o que é chamado hoje de o beyond compliance, o over compliance. Então, por que algumas caminham nesse sentido, investem tempo, recursos, pessoal e outras não? Então, e como é que os reguladores podem induzir essa conformidade? Então, quais são as medidas que podem ser tomadas para estimular indivíduos e organizações a se conformarem a regras, né, a padrões esperados?
E aí a grande pergunta, né? Em que medida que a regulação estatal, aquela regulação tradicional que muitas vezes ainda é vista e confundida como a única regulação possível, e aqui abrindo um parêntese, né? Hoje a gente já tem toda uma teoria contemporânea que vem nos dizer que não, o Estado ele não é a única fonte de regulação, ao contrário, temos situações, contextos em que outros atores, como o próprio mercado, ou como a sociedade, como ONGs, sociedade civil, podem, ou como inclusive, né, a sociedade difusa ali, no ponto de vista até reputacional, de construir valores em torno da imagem de organizações, podem atuar muitas vezes como reguladores muito mais eficientes do que o próprio Estado. Então, a pergunta que aqui se coloca é em que medida que o Estado, bom e velho regulador, ainda é determinante na conformação do comportamento e em que circunstâncias a atuação dele é determinante. E aí a gente se pergunta, né, já que os reguladores, e esse já é um dos pressupostos que a gente adianta aqui, eles têm uma atuação importantíssima no estímulo à conformidade, né, ou seja, a regulação não vista apenas como a dicção da norma, não apenas como a elaboração, o estabelecimento da regra, mas também como a supervisão, a implementação, a fiscalização dessa regra que foi posta. Então, nessa medida, se regulação ela envolve, contempla todo esse processo de implementação, de consecução do objetivo regulatório, entendido aqui como essa regulação, essa conformação de conduta, a pergunta que se coloca é como, então, deve-se elaborar políticas e sistemas regulatórios para se atingir essa conformidade. Ou seja, aqui a gente está também vendo, né, encarando a regulação como estratégia de conformidade. Então, quando a gente vai questionar o baixo compliance, né, o baixo enforcement da regra, a gente também está questionando a própria atuação do regulador, porque a função do regulador ela não termina na imposição da regra, né, mas espera-se também que ele trabalhe nesse processo, nesse ciclo todo que envolve a regulação e que ele só pode ser eficaz quando ele consegue obter a efetiva conformidade, né? Ou seja, o atingimento desse objetivo regulatório. Então, nesse sentido, se pergunta muito na atualidade, principalmente porque, né, hoje, como eu disse, já se sabe que a regulação estatal ela não é mais exclusiva, a única fonte, em que medida, então, que a regulação estatal ela é mais eficiente ou menos quando comparada a outros tipos de regulações, a outros tipos de pressões, incentivos, como sociais e reputacionais. E aí também se fala muito, então, como a gente vai discutir aqui na noite de hoje, a questão dos incentivos intrínsecos, né? Ou seja, quais são os elementos que motivam a conformação das condutas que advêm do próprio meio, do próprio regulado, ou seja, não é uma coerção extrínseca que está sendo imposta, que está sendo colocada, coagida, né, pelo regulador como esse elemento de coerção extrínseca, mas são, então, uma série de instrumentos que fazem com que, de forma voluntária, o que é chamado, né, incentivo intrínseco, o próprio regulado, ele se disponha a se colocar em conformidade com o padrão, a conduta esperada dele. E aí o debate todo gira em torno de como alcançar esse, vamos dizer, esse cenário, esse modelo ideal de que você tenha essa conciliação, né, esse equilíbrio entre coerção extrínseca, que é a coerção tradicional,
o enforcement tradicional que nós conhecemos, de imposição da regra por meio de sanção, e como é que a gente consegue, então, estimular, obter essa conformidade por meio do incentivo intrínseco, né, do próprio regulado, buscando ali essa conformidade. E aí a gente tem todo esse debate de que existem, então, modelos, estratégias, técnicas, instrumentos regulatórios mais ou menos adequados, não de forma, e aí eu já vou adiantando aqui questões que vão ser encaminhadas aqui hoje, mas não de forma excludentes, né? Ou seja, um modelo, uma estratégia, uma técnica não exclui necessariamente o outro, ou seja, vão ter determinadas situações, vão ter determinados regulados que vão exigir tal ou qual modelo, estratégia, técnica, instrumento. Então, o grande segredo, né, de um bom regulador vai ser exatamente saber e identificar em que circunstância, em que situação ou diante de que regulado ele deve se valer de uma ou de outra metodologia, né, de outra estratégia. Então, e fazer essa calibragem, né, essa combinação. E aí a questão toda passa por esse debate de quando punir e quando persuadir. Então, a gente vai ver aqui que quando se fala em órgãos, principalmente em cultura regulatória aplicada a órgãos de controle, a gente vai ver que esse debate se aflora ainda mais, porque o tempo todo órgãos de controle tradicionalmente foram moldados, né, para atuarem apenas se valendo de instrumentos sancionatórios. Então, a punição como o sucesso, como o grande parâmetro para se avaliar o sucesso de atuação de um órgão de controle. E, de repente, a gente vê isso sendo questionado. Por quê? Porque as punições, embora muitas, não estão sendo capazes de demonstrarem êxito, de surtirem efeitos no objetivo regulatório, ou seja, na conformação da conduta. E aí, por isso, se começa a questionar que a punição ela não é mais suficiente, não se mostra mais, então, suficiente para obter essa conformidade. E aí, por isso, começa-se, então, a esperar que os reguladores passem a se valer também de métodos de persuasão, ou seja, de estímulo à conformidade, de convencimento, de promoção desse incentivo, dessa coerção intrínseca que eu mencionei. E aí a gente vai se perguntar, então, será que o modelo regulatório adotado pelos órgãos de controle brasileiros, né, em especial CGU, TCU, analisados aqui, será que eles hoje estão condizentes, né, se adequam a esse modelo que a gente vai discutir, né, o modelo responsivo de regulação, na medida em que a gente analisa a eficácia, né, da atuação deles, ou seja, eles estão sendo eficazes, efetivos na indução do comportamento esperado. Opa, peraí. Ai. Então, aqui agora trazendo apenas alguns pressupostos teóricos que são importantes para orientar esse debate. Aqui, então, eu estou tomando o conceito de regulação como toda atividade, e aqui principalmente do órgão estatal, que busca conformar comportamentos, então, da forma mais ampla possível. Por isso que eu chamei a atenção de que regulação abrangendo também as outras funções, inclusive a função fiscalizatória, né? A função de supervisão e a função de fiscalização. Elas precisam estar absolutamente integradas. O regulador, ele não pode ser aquele que põe a norma e se afasta, se retira, mas não, né? A função dele só vai terminar quando ele conseguir, então, esse objetivo final, que é o da conformação da conduta. E aqui também entendendo um pouco, né, de quais são esses elementos da regulação que eu também estou adotando aqui para a gente tratar desse assunto, né? O regulador,
o sujeito alvo da regulação, quem vai então receber a norma, o comando e as consequências do descumprimento. E aí a gente vai entender um pouco que toda vez que a gente vai estar falando em regulação, a gente vai ter sempre ali um binômio, né, uma disputa entre perspectivas de liberdade e controle do comportamento do regulado. Então, se o regulador ele vai permitir ao regulado uma maior discricionariedade em relação, por exemplo, à sua conduta, em relação ao padrão, né, que se espera de comportamento, ou se ele vai ser mais prescritivo, vai definir em detalhes o como agir, né, quais são as medidas a serem implementadas. A regulação também vai estar sempre nesse binômio, ou foco em resultados, ou foco nos meios, né? Como é que a gente atinge isso? E aí, ao longo desses anos todos, a gente vai ver, e aqui eu, inclusive, trouxe, né, uma ideia aqui do pêndulo, que um certo movimento, né, entre essa maior regulação, menor regulação, regulação pelo Estado, regulação por terceiros, uma regulação descentralizada, uma regulação em conjunto, né, entre regulado e regulador, que hoje é chamado em corregulação, se seria autorregulação pura, que é a autorregulação que tem início, né, que tem origem e na norma posta pelo próprio regulado. Então, há aí todo esse movimento posto quando a gente vai estudar o que é regulação. Agora, o que a gente precisa entender aqui, que vai ser importante para a gente fazer entrar aqui no nosso tema? Então, quando eu falo em modelos regulatórios, eu estou entendendo esses modelos como engrenagens, né? Ou seja, qual é o método, qual é o modo de regular? E aí, como eu disse, a gente não está partindo nunca aqui de um entendimento de que um modelo regulatório ele é suficiente para regular de forma isolada e excludente uma situação. Então, aqui a gente vai estar sempre tomando, então, como pressuposto de que os modelos eles se complementam, como eu disse, em tais e quais situações face a comportamentos de diferentes regulados. Então, e aí entrando, né, no que nos importa, a gente vai ter então, dentre os diversos modelos regulatórios, a gente vai ter o modelo, vamos dizer, o mais tradicional, que é o modelo de comando e controle. Então, aqui no modelo de comando e controle, a regulação ela é vista como sempre como baseada nessa coação, né? Ou seja, nessa ameaça sancionatória, como eu disse, na coerção extrínseca de tentar conformar a conduta do regulado. E aqui a gente vai ter um modelo, então, que ele, no mais das vezes, é um modelo prescritivo, que vai estar sempre detalhando qual é a conduta, o padrão de conduta que se espera, os meios e não os fins. Ele vai ter um foco muito forte na obediência à lei, ou seja, né, o modelo keynesiano, claro, quase do direito, então, que você vai ter a subsunção da norma ao fato, o regulador dita a norma, regula a conduta conforme ali a análise em abstrato dos objetivos regulatórios visados e depois apenas se dedica com base nesse, né, como eu coloco aqui, nessa atuação um pouco policialesca, né, baseada muito no porrete, por meio da ameaça, então busca o tempo todo, por meio da sanção, a obter essa conformação do comportamento à norma posta. Então, aqui há pouca ênfase a outros mecanismos que não a própria ameaça de sanção
a conformação. Então, mecanismos como outras recompensas, incentivos, que não a ameaça da sanção. Aqui uma questão interessante, né, que é preciso também para o debate que eu vou trazer aqui, que a gente entenda um pouco essa relação que existe entre esse tradicional modelo regulatório de comando e controle e também o clássico paradigma da racionalidade, né, da public choice, da racionalidade econômica, que parte do pressuposto de que os indivíduos, como seres racionais, são capazes de o tempo todo analisar a relação custo-benefício do seu comportamento. Então, que diante desse entendimento de que os indivíduos, as organizações, quando elas são as reguladas, estão o tempo todo avaliando qual é a melhor conduta a ser adotada, elas, então, seriam capazes, inclusive, de sopesar, né, entre uma ou outra, entre a escolha a ser tomada. Então, partindo-se desse paradigma, e aí para o tema que nos importa, que é aqui a atuação dos órgãos de controle e o combate à corrupção, vejam vocês que o modelo regulatório de comando e controle, que é o modelo absolutamente dominante nessa seara, do combate à corrupção, ele vai tomar o que como pressuposto? De que o comportamento desonesto, ele é uma escolha consciente dos indivíduos, então que os indivíduos, como seres racionais, estão avaliando isso, se vale a pena ou não descumprir a norma. Então, qual seria a estratégia nesse contexto mais adequada, né, mais eficiente para se combater a corrupção, de se combater as irregularidades, a má gestão administrativa? Seria, então, aumentar a punição, né? Seria, então, aumentar o número de normas ou tornar as punições mais severas. Então, é por isso que todas as vezes que a gente vê aí debates em torno de alterações legais no que toca ao combate à corrupção, vocês vejam que a gente vai estar tratando, em última análise, dessa racionalidade que impera, permeia esse debate, e, em última análise, então, do próprio modelo regulatório de comando e controle, que é o que vai estar por detrás disso também, ou seja, eu imponho mais norma e eu ameaço com essa ameaça de punição, tentando, na esperança de obter essa conformidade, esse comportamento honesto e legal. Nesse contexto, vejam que o regulado, seja ele indivíduo, sejam empresas ou organizações públicas, ele está sendo compreendido pelo regulador como uma espécie de calculadora moral, ou seja, ele não tem vamos dizer, uma moral intrínseca, né? Um valor ali disposto a se adequar à norma. Não, ele não quer, ele só vai se adequar se ele for coagido externamente a fazê-lo, se ele for ameaçado, se nessa análise de custo-benefício ele concluir que não vale a pena ele descumprir a regra. Então, por isso que o comando e controle vai estar sempre aumentando ali a ameaça, calibrando de forma cada vez mais rigorosa e severa essa norma. Só que aí a gente começa a ver nos últimos tempos um novo debate que é colocado e trazido, então, pela economia comportamental. E aí o que vai ser colocado? Mas espera aí, será que realmente os indivíduos, né, as organizações são seres racionais? Será que quando tomamos decisões, nós estamos ali analisando de forma objetiva, imparcial, uma situação a ponto de tomarmos essa decisão sobre cumprir ou não a regra, conformarmos ou não a um determinado padrão? Então, o que a economia comportamental vai tentar explicar e se debruça a isso é exatamente tentar entender por que as pessoas, né, e organizações agem agem de tal forma ou respondem a tais incentivos. Então, o que a economia comportamental vai tentar entender não é por que as pessoas agem dessa forma, mas como elas se comportam, ou seja, não como elas deveriam se comportar, mas então como elas se comportam e quais os fatores que as influenciam. E aí, quando a gente traz esse debate
que eu estou chamando dos insights comportamentais, que chega muito forte aí nos últimos anos muito recentes, né? Esse debate é muito recente, eu diria talvez de 2 anos para cá, que inclusive no âmbito de organismos internacionais como a OCDE, Banco Mundial, vem influenciando países para que agora observem também essa abordagem da economia comportamental, é que vem dizendo, olha, diante dessas novas evidências que se colocam, a gente vai ver que os indivíduos, eles não são esses seres racionais, esses homens bons, honestos, desonestos, que vão se conformar com métodos, né, modelos de comando e controle a esse padrão de conduta que é esperado. Então, a gente precisa aí repensar esse modelo tradicional, firmado entre controle e punição, e custo e benefício, e tentar agora trazer esses novos elementos. Então, ou seja, na seara, né, anticorrupção, vamos dizer assim, o que hoje a teoria comportamental ela vai trazer de grande novidade é de que, olha, não adianta a gente pensar que a desonestidade ela caracteriza apenas alguns indivíduos que seriam as maçãs podres. Então, aquela tese, né, tradicional, como eu disse, amparada ali no paradigma da racionalidade, que fundamentou durante muitos anos, por exemplo, teses como chamado teorias da fraude, que tentavam explicar por que os indivíduos cometem fraudes, e aí que fundamentou em muitos aspectos, por exemplo, modelos de gestão de risco, modelos de compliance e tal, de que você tentar prevenir fechando esses gaps, essas possibilidades de todas as formas, ditando mais e mais regras. Então, isso é muito questionado nos últimos tempos, exatamente por quê? Porque se coloca que não existem boas e más pessoas, pessoas honestas ou desonestas, mas não, que qualquer um, né, o cidadão de bem, o cidadão mais honesto possível, em determinadas situações, ele pode sim ser ali levado a praticar uma irregularidade, um ato em desacordo com a legislação. E aí, o que vai se colocar é que esses órgãos de controle, os órgãos de combate à corrupção, eles precisam trabalhar o quê? Com essa promoção dos valores intrínsecos dos indivíduos, ou seja, todo mundo é, de certa forma, também bom. Então, assim, não existe o mal e o bom. Você precisa promover esses valores, vamos dizer, salientar esse padrão moral em todos os indivíduos para o tempo todo relembrá-los da importância dessa conformidade, dessa adequação. E aí, aplicando-se isso a seara anticorrupção, isso começa a ter um grande impacto, porque a gente sai de um modelo que foi durante muitos anos o modelo, né, enfatizado, como eu disse, a gente, né, combate à corrupção significava norma, né, significava mais leis, mais punição, mais controle. E agora, nesse paradigma da teoria comportamental, a gente começa, então, a ter isso colocado em xeque. Por quê? Porque esse modelo não gerou o resultado esperado. Então, e aí a gente vai tentando entender, olha, em que circunstâncias esses indivíduos vão agir. E aí a gente começa, então, a ter uma série de pesquisas que vão tentar exatamente identificar quais são essas, né, o que é chamado aí dos nudges, quais são esses instrumentos de estímulo ao comportamento que podem induzir essa boa conduta. E é isso
já antecipando aqui né, a abordagem que eu trago, esse hoje é o grande desafio que é colocado para os órgãos de controle, ou seja, de superarem esse modelo tradicional de comando e controle na regulação de condutas. Então, é importante entender que aqui os órgãos de controle também são órgãos, né, entes reguladores, para que eles possam estimular, induzir essa conformidade por meio por meio de diversos, então, instrumentos. E aí a gente vai ter já relatórios do Banco Mundial nesse sentido, a gente vai ter já relatório da OCDE nesse sentido, e a gente vai ter, inclusive, um artigo de um autor muito conhecido na área anticorrupção, que vejam vocês que foi um dos grandes nomes de uma década, né, ou mais, 20 anos atrás, que trabalhou incessantemente ali na transparência internacional, fundamentando, ajudando todo esse movimento internacional de enfrentamento da corrupção, e que agora publica um texto exatamente colocando todos esses esforços dos últimos anos em xeque, falando que, olha, erramos a mão. Por quê? Porque excedemos no controle. E na medida em que a gente cria essa situação de excesso de regras, de controles, e partindo do pressuposto de que os indivíduos são pessoas más, que há ali essas maçãs podres que precisam, então, ser isoladas e controladas, né? E aí a gente, né, toda a sistemática da administração pública, ela acabou se organizando muito nos últimos anos nesse sentido, né? Vejam, lei de licitação, todas as leis que orientam os processos administrativos, as próprias normas que orientam a atuação das agências reguladoras, o tempo todo você está ali preocupado com desconformidade, tentando fechar essas lacunas, impedir a ocorrência desses desvios de comportamento. E aí, o que ele chama atenção é que, com isso, a gente acabou, então, também impactando essa confiança, né? O trust ali que orienta e precisa orientar essa relação entre regulador e regulado. Então, esse modelo excessivo, né, e que eles falam que é oneroso e contraproducente, ele acabou gerando, então, como uma externalidade negativa, essa situação de você acabar quebrando a confiança generalizada, inclusive das pessoas dispostas a colaborar no processo, né? Ou seja, aqueles valores intrínsecos que indivíduos e que organizações tinham, muitas vezes acabaram sendo minados por esse clima, né, de desconfiança generalizado. Então, ficou todo mundo ali, o jogo do gato e rato, né? Então, que está todo mundo com medo de ser pego ou buscando pegar, então que acabou que isso rompeu com essa relação de confiança que é necessária para o funcionamento da regulação e da prevenção da corrupção, que é o que ele coloca aqui. Então, e aí onde né, como é que a gente linka isso com o tema que eu estou já, né, tentando controlar meu tempo aqui, como é que a gente linka tudo isso com essa questão que é a própria experiência agora dos órgãos de controle, né? Então, passando um pouco aqui, eu já fui adiantando tudo isso que eu coloquei aqui nos slides para vocês, mas ele chama atenção, inclusive, para esses custos ocultos de controle, então, que eu acho que é um tema que a gente discute hoje em dia cotidianamente, né?
Então, o custo-benefício das próprias ações de controle, até que ponto que faz sentido mesmo o Estado investir num controle tão exacerbado, seja ali dos órgãos públicos, né, e aí órgãos de controle face aos órgãos públicos por eles controlados, regulados, sejam as agências reguladoras face às suas também reguladas. E aí o que ele chama atenção é de que a gente precisa agora recuperar essa motivação intrínseca, então, essa confiança, essa honestidade que deve orientar essa relação para que a gente possa buscar um melhor desempenho no combate à corrupção. E aí, agora sim, né, a gente falei do modelo de comando e controle, falei, então, desse contraponto que a teoria comportamental traz, e aí, o que a gente, então, tomando aqui agora, né, a teoria da regulação responsiva, que vamos dizer que é uma das teorias que melhor se contrapõe, é uma teoria que já advém aí de mais de 20 anos, né, e foi sendo atualizada e consolidada e revista de várias formas. Então, o que ela vai... Eu quis trazer essa análise da teoria comportamental, porque eu enxergo na teoria responsiva muitos elementos, muitos desses insights comportamentais que estão na moda agora, né? Que a teoria comportamental traz, que é o quê? Nada mais, nada menos do que, como Ayres e Braithwaite há anos já vem destacando, que você precisa na regulação identificar quais são as motivações, quais são os fatores que levam, que ensejam os regulados a adotarem determinadas condutas. E aí, o que se espera, então, do regulador? Que ele saiba como agir, como se valer dos seus instrumentos regulatórios diante de comportamentos de diferentes regulados. Então, a gente vai ter ali diferentes atores, né? Tem alguns que não adianta, eu vou ter que, de cara, desde o primeiro momento, já partir para respostas regulatórias mais reativas. Por quê? Porque eles são considerados atores que não se sujeitam às normas, não se sujeitam à regulação. Não adianta o Estado, o órgão de controle, né, a agência reguladora, se dialogar e buscar convencê-lo, capacitá-lo para ele cumprir a regra. Não, ele já vai, esse aqui, desde o primeiro momento, eu já o conheço ou eu já tenho informações pregressas, né, precedentes sobre ele. Então basicamente, o que a teoria da regulação responsiva vai preconizar é esse uso dessa, vamos dizer, dessa inteligência por parte dos órgãos de controle do conheça o seu regulado, conheça, então, os servidores públicos, os órgãos sujeitos a esse controle, entenda-os, então, quais são as motivações, quais são as características, né, o padrão de comportamento desses regulados, e analisem essas situações como um todo, né? Então, por isso a importância dessa inteligência analítica, dessa estratégia de levantamento de dados, de análise de dados, para que se conheça, então, cada regulado, para que o regulador, o órgão de controle, nesse caso, seja capaz, então, de dar uma resposta adequada, mais ou menos intervencionista, mais ou menos rigorosa. Então, por isso é que a regulação responsiva, então, como o professor Márcio gosta muito de dizer, ela vai ser responsivo a quê? Né? Ela vai ser o responsivo aos diferentes comportamentos que esses indivíduos adotam. Então, a responsividade seria exatamente isso, né? A capacidade, nesse caso dos órgãos de controle, de saber, então, responder adequadamente às situações. Como eu disse, não vão ter soluções únicas, estratégias únicas, exatamente porque não existe
a adoção da teoria da teoria da regulação responsiva de forma integral, excludente. Então, ou seja, a própria teoria responsiva, ela preconiza que o regulador, ele deve, em alguns casos, sim, como eu destaquei, adotar métodos de comando e controle. Então, essa eu acho que é uma informação, uma questão muito interessante para se compreender. E aí, agora, analisando, então, os órgãos de controle como agentes reguladores também, então, a gente tentar perceber como estão sendo essas experiências nos últimos anos. Como eu disse para vocês, primeiro, aqui é preciso se entender, então, que eu estou partindo do pressuposto aqui de que, então, os órgãos de controle, no exercício de suas atividades de controle, eles também são órgãos reguladores, no sentido de que regulam condutas, visam a regulação de comportamentos, e aí tentando entender de que forma, então, esses órgãos de controle, em especial a CGU, que é aqui o meu principal objeto de análise, tem ou não se adequado à teoria da regulação responsiva e, como eu disse, internalizado também esses aspectos da teoria comportamental para que ela responda, né, a esse comportamento dos órgãos públicos, dos servidores, dos indivíduos, das empresas por ela regulada e tal. E aí, o que é interessante aqui a gente observar? Que também os órgãos de controle, em especial a CGU, como eu disse, vive um dilema aí nos últimos 15 anos, pelo menos, tentando ali se encontrar, se definir qual é o seu papel. Então, será que o papel do controle interno, e aqui eu até devia ter destacado, né, porque eu acho que em relação ao controle externo, ainda há todo esse debate, né, se cabe um controle externo mais policialesco, mais repressivo, mais punitivo, como é o caso do TCU. Mas quando a gente fala de controle interno, que integra a própria administração, então esse dilema ele fica muito mais claro, porque ali o tempo todo o controle interno vai estar se perguntando, mas espera aí, eu sou aqui, eu devo apoiar o gestor, assessorá-lo, encontrar a melhor solução, ou eu devo combater a corrupção e reprimir ilegalidades e tentar surpreender o gestor corrupto, de má fé, que errou? Então, isso há anos vem sendo ali discutido no âmbito da CGU. E aí, para que a gente entenda como é que a CGU vem lidando com isso, a gente precisa também entender que as áreas de atuação da CGU nos últimos anos, elas foram profundamente expandidas, né? Então, a CGU, ela no modelo que ela se encontra hoje, ela nasce em 2003 como Controladoria Geral da União, constituída como ministério, né? Até então, a gente tinha a Secretaria Federal de Controle, que veio de dentro da Secretaria do Tesouro Nacional, então aí pessoal entendendo, inclusive, que são duas carreiras de auditoria, né? A auditoria do Tesouro, a auditoria da CGU. Então, a gente precisa entender que esse auditor da CGU, ele veio lá do âmbito, né, de uma auditoria que era responsável por fazer auditoria contábil financeira do Tesouro. Então, cujo perfil de profissionais, inclusive, selecionados por meio de concurso público, eram profissionais especializados em exatas. Então, ou seja, eu tinha ali muito engenheiro, né, e contador. Então, por quê? Porque era um órgão dedicado à auditoria contábil financeira, que inclusive trabalhava no âmbito do Ministério da Fazenda. Então, sai essa auditoria do âmbito da Fazenda e vem constituir esse novo órgão. Então, percebam que são aí de 2003 para cá um esforço muito grande de você, então, e aí sim, como, né, cultura regulatória aqui, como o professor coloca, né, o grande tema desse ciclo de palestras. Então, são anos de
renovação, aprimoramento dessa cultura desse órgão de controle. E aí, para além da atividade de auditoria, a CGU, então, passou a abarcar também a atividade de correição, que é a atividade disciplinar. Então, ela existia antes de 2003, criado em 2002, a Corregedoria Geral da União. Então, essa cabeça de sistema que controla, que monitora todos os PADs e sindicâncias no âmbito de todo o executivo, vem para dentro da CGU. E a CGU, então, ao longo desse tempo, começou a ir aos poucos e se dedicando a essas outras temáticas, como prevenção e combate à corrupção, aprimoramento da gestão, ouvidoria, transparência, acesso à informação. Então, foi crescendo e foi se colocando, se vendo diante desse desafio de ter que desenvolver uma série de outras atividades que muitas vezes, vamos dizer, conflitavam com essa auditoria tradicional. Por quê? Porque a auditoria tradicional era uma auditoria fundamentada em papel, né? Que observava ali os documentos. Então, vejam, muito ligada a esse modelo de comando e controle que a gente viu, que está ali buscando conformidade legal, que vai ver se houve um erro, né, formal naquele procedimento. Só que, com essa mudança de paradigma todo que vai se colocando, cada vez mais a CGU começa a atuar como apoio interno à gestão, porque é colocado em xeque, né, essa atuação também repressiva, policialesca. Vejam, ao mesmo tempo que a CGU, nos últimos anos, ela é cada vez mais envolvida nas próprias operações da polícia, e aí a gente vê a CGU participando de operação junto com a polícia, participando de prisões, tal, o que surgiu e cresceu nos últimos anos. Pensam vocês, um auditor, ele sai ali do processo de auditoria contábil e vai depois para campo fazer operação com a polícia. Então, só que, ao mesmo tempo, esse mesmo auditor está sendo chamado para ajudar o gestor, lá dentro do Ministério, a achar uma solução para o problema que ele tem ali, que impacta a política pública, né, a execução da política. Então, aqui, para mim, eu acho que a gente define bem o que o professor bem define, né, esse regulado como esse combo de compromissos, né, qualidades ali, muitas vezes como é que o professor fala? É um combo de compromissos. Estou tentando lembrar aqui, professor. Contraditórios, isso mesmo. Então, assim, então aqui vejam que não é só o regulado que é um combo de compromissos contraditórios, mas o regulador também, porque ele também ainda tem essa dúvida como se portar, né? O que se espera dele. Então, ao mesmo tempo que a CGU capacita os gestores, dá curso, orienta os gestores, muitas vezes ela ainda vai invocar o princípio ali básico que orienta qualquer processo de auditoria, que vai ser o de separação de funções, de que o auditor ele não pode tomar a decisão pelo gestor. Então, e isso fica o tempo todo, vamos dizer, esse dilema aí. Mas o que a gente vai ter nos últimos anos, né? E aí é que eu chamo a atenção, então, para essa transformação cultural, que, do meu ponto de vista, a gente observou muito fortemente na CGU nos últimos anos. Então, que a CGU conseguiu dar esse passo que muitos outros órgãos, e principalmente as agências reguladoras, me parece, não foram capazes ainda de dar, ou seja, de avançar em relação a esse modelo de comando e controle, e conseguiu, então, implantar esses elementos de responsabilidade na sua atuação, considerando esses aspectos comportamentais do regulado. Então, a CGU, quando ela vai hoje para campo, principalmente aí, claro, né, gente, no governo federal, não vou entrar nesse debate de que a CGU também, como ela audita todos os programas federais, e aí aqueles que envolvem repasse de recursos para estados e municípios, então vai para município também. Aí, nesse caso, não
não se observa essa função responsiva de tentar diálogo, de tentar persuasão, de tentar identificar essa motivação intrínseca, né? Isso a gente já não tem tão fortemente, mas em relação ao governo federal, então, do qual a CGU é órgão de controle interno, isso me parece que a gente consegue muito fortemente observar nos últimos anos essa mudança, eu diria, da água para o vinho dessa atuação. Então, é uma atuação que sai dessa, é uma atuação de distanciamento, de repressão, de tentar surpreender, né? Ó, vou te pegar, vou achar seu erro, né? Uma vez por ano o auditor vem aqui. Então, não me parece que hoje, pelo menos não como orientação oficial, a gente tenha isso mais no órgão, né? Então, é uma relação de muita cooperação que existe. E aí, eu trouxe exemplos muito concretos de como a gente pode confirmar essa minha hipótese de ver que a responsividade vem sendo aplicada no órgão de controle do Executivo Federal. Então, na área correcional, o que a gente vai ter? Já estou aqui me preparando para finalizar, professor. Na área correcional, a gente vai ter dois exemplos, na verdade, três exemplos aqui para mim muito paradigmáticos, que é o quê? Uma discussão que existe na área disciplinar muito forte já há anos é essa questão da razoabilidade, né, da proporcionalidade de se instaurar processo apuratório de responsabilidade em toda e qualquer circunstância, ou seja, o servidor público cometeu um erro, muitas vezes é um erro, né, ali não envolve dolo, então ele não teve má intenção na prática daquele desvio, né, eu estou ali daquela impropriedade, vamos dizer assim, e aí se discute, né? Pode a administração pública, diante dessa circunstância, deixar de instaurar o processo apuratório? E aí vejam que tanto no âmbito disciplinar quanto no âmbito de controle. Então, por exemplo, a CGU na auditoria, ela pode se deparar com um erro e deixar de apontar esse erro no relatório, de fazer uma recomendação, né? Em que circunstâncias? A autoridade competente, ela pode deixar de instaurar um PAD, uma sindicância, quando acontece alguma coisa, ou ela vai prevaricar, né? Essa é a grande questão, dúvida que sempre surge. Então, para tentar fazer face a essas questões, e aí percebam vocês, a CGU já embebida aí dessa responsividade, mas também orientado por princípios constitucionais, como da eficiência administrativa. Então, ainda em 2009, editou regra prevendo o quê? A possibilidade de instauração de um termo circunstanciado administrativo, ou seja, naqueles casos em que a gente tem ali erros que acabaram redundando em pequenos danos à administração. O servidor público que tem um celular ou um computador à sua disposição, sob sua responsabilidade, sumiu, quebrou alguma coisa. Então, como é que eu resolvo isso? Então, nesses casos do que é chamado de pequeno valor, vejam que desde 2009 já era possível a administração deixar de instaurar. Só que de lá para cá, a CGU foi aprimorando, então, essa possibilidade da administração deixar de instaurar processo em toda e qualquer circunstância. E percebam vocês que por que eu estou chamando a atenção dessa questão da instauração de processo? Né? Como eu disse lá no início, uma das principais diferenças entre o modelo responsivo regulatório e o modelo de comando e controle é a postura do regulador, né? A resposta que ele dá para a desconformidade. Então, no comando e controle, não há o que pensar. Né, ali binária a interpretação dessa desconformidade. Houve um descumprimento, houve um desvio de conduta, não há outra alternativa que não a instauração do processo apuratório, que não a aplicação da sanção devida. A norma não dá esse espaço. Esse é o entendimento de quem advoga pelo comando e controle. Já na responsividade, não. Eu vou avaliar. E aí,
vem tudo isso que eu disse, né? Então, com todos esses elementos aí dispostos, valendo dessas informações que precisam, então, ser coletadas e serem analisadas pelo regulador, para que ele possa, de forma fundamentada, decidir se justifica, naquele caso concreto, a movimentação do aparato estatal para que o órgão regulador, então, aplique uma sanção. Então, vale a pena instaurar um processo diante de fatos pequenos ou de fatos que não impactam, né, tão gravemente o objetivo regulatório? Então, foi nisso que a CGU foi, no âmbito correcional, né, disciplinar, aprimorando suas regras nos últimos anos. Então, em 2018, ela já deixou bem claro que era possível, então, em qualquer circunstância, não apenas aqui nos casos de pequeno valor, deixar de instaurar processo, e agora, mais recentemente, em 2020, ela previu, então, também de forma expressa que, em qualquer circunstância, a administração ela pode substituir a instauração do processo, que vai gerar uma sanção, que vai gerar todo, né, um custo, um desgaste e tal, ela pode, então, celebrar o termo de ajustamento de conduta, que percebam que já é há anos previsto, por exemplo, na legislação civil e penal para o Ministério Público, né, que há anos já pode fazer celebração de TAC ao invés de abrir processo penal, ao invés de entrar com ação de improbidade. Então, isso agora sendo trazido para o âmbito da administração pública, ou seja, a gente tentando aí os órgãos de controle serem mais responsivos. E na área de auditoria, a mesma coisa, gente. Há anos também a gente vai ter a CGU nesse esforço de tentar atuar de forma, vamos dizer, mais inteligente, né? Tentando adotar uma abordagem, né, baseada em risco, ou seja, qual é o impacto que essa desconformidade pode gerar para a administração, para o interesse público. Então, ela vai fazer essa distinção nas suas ações de controle entre erro e fraude, por exemplo. Ela vai analisar se houve má-fé, ou se aquilo ali foi apenas um erro, uma impropriedade. Então, isso também, desde 2017, é a última norma que regulamenta o assunto, então já autoriza, já orienta os auditores nesse processo de analisar, ou seja, a situação e o comportamento do regulado. Então, para mostrar para vocês que teoria responsiva vem sendo, na prática, efetivamente aplicada pela CGU, e eu trouxe aqui também um exemplo do TCU, né, que também, no que tange ao seu processo de tomada de conta especial, né, que é um processo de apuração de dano ao erário. Então, hoje o TCU, hoje não, né, desde 2012, ele tem norma que expressamente dispensa, em casos de dano cujo débito seja inferior a 100 mil, percebam, não tem nem que instaurar processo. Você vai apurar, se houver dolo do servidor, você vai apurar na seara disciplinar, mas do ponto de vista para fins do Tribunal de Contas, para fins de ressarcimento, para o TCU, já para ele não se justifica, né? Não é razoável, então, a movimentação da máquina administrativa. Então, isso para mostrar para vocês que a gente tem essa realidade, né? Eu acho que, concluindo, né, o que eu então diria para vocês que a gente vai ter um processo inacabado, então aqui também é preciso se destacar isso. Não estou aqui também, né, fazendo aí todo essa... eu acho que esse... dizendo que a atuação dos órgãos de controle hoje são atuações lenientes ou atuações que estão ali em desencontro com o que dispõe a legislação. Então, antes, pelo contrário, né? O que a gente vai ter, então, são, me parecem, atuações de órgãos de controle que vêm nos últimos anos num processo muito profundo de amadurecimento
buscando dar robustez para a sua atuação. Então, ou seja, houve esse convencimento de que o modelo de comando e controle, esses mecanismos, né, de ênfase excessiva na sanção, eles não estavam sendo exitosos no alcance de seus resultados, né? A gente não estava conseguindo seja combater a corrupção, seja diminuir o número de irregularidades, ao contrário, a gente estava gerando, como o Lambsdorff bem coloca no artigo que eu trouxe para vocês, era gerando essa quebra generalizada da confiança, o que é chamado na administração o chamado ali apagão das canetas, né? Então, ou seja, esse medo que todo mundo tem dos órgãos de controle, chegou num ponto tal que falou, peraí, vamos ter que repensar isso. E aí, com isso, eu acho que a gente vem identificando esse esforço agora dos órgãos de controle tentarem buscar uma outra cultura regulatória. Fico à disposição, foi um prazer e agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom, eu queria agradecer, foi uma excelente apresentação, a doutora Vânia consegue, como ninguém, resumir a temática da mudança de cultura dos órgãos de controle e correlacioná-los com esse movimento de remodelagem regulatória que tem avançado muito nos últimos anos. Acho que poucas pessoas têm a condição de aquilatar a importância que um órgão de controle que assimila uma nova modelagem regulatória tem em influenciar os demais órgãos, que são os órgãos controlados, né, e entidades controladas. Então, imagino que em breve nós teremos estudos que demonstram como que essa mudança de cultura regulatória do próprio órgão de controle influenciou a mudança de cultura regulatória de outros agentes e de outras instituições governamentais. Há duas questões aqui, Vânia, que foram escritas, né, no chat, eu posso lê-las, e não são fáceis, né, mas a primeira é sobre quando estava tratando da questão do comando e controle, sobre e como que essa nova abordagem regulatória trouxe um tratamento diferenciado para questões de pequeno valor, né? E a questão é do Antônio Lucas Neres de Oliveira, ele pergunta, mas o comando e controle pode definir meios intermediários? Poderia definir meios intermediários, não é mesmo? Poderia ficar definido que, se fosse de menor valor, poderia ser feito o TCA como controle, TCE, né, provavelmente aqui, ou não poderia, né? E a outra questão é da Rafaela Silva. Boa tarde, professora Vânia. Ao observar o modo operacional da teoria da regulação responsiva, percebi que há algumas semelhanças com a teoria dos sistemas, ou com a cibernética no geral, em especial quando se pensa processamento de informação e feedback. A senhora poderia me dizer se há alguma comunicação entre esses marcos teóricos? Enfim. Seus alunos estão afiados, hein? Perguntas difíceis mesmo. Olha, o Antônio Lucas, eu não sei se ele gostaria de explicar um pouco a pergunta dele, então fique à vontade. Eu vou tentar responder, dialogar com ele pelo que eu entendi. Então, primeiro, e me corrija se eu estiver errada, viu, professor? Porque, assim, fazer uma pergunta dessa aqui para mim, né, na presença do meu orientador, é difícil. Então, eu vou aqui. Me parece que o modelo de comando e controle, quando a gente fala do modelo ideal, seria um modelo que não permitiria, a princípio, a aplicação de estratégias, de instrumentos que busquem essa conciliação. Então, eu acho que é claro que quando a gente fala em modelo, a gente está sempre falando em modelos ideais, e o comando e controle me parece que se caracteriza em ser um modelo puro ideal, como esse modelo que não permitiria, a princípio,
esse diálogo, essa concertação, essa cooperação, não ofereceria essa discricionariedade para o regulador tentar ali dar a resposta que ele entende como a mais adequada naquele caso concreto para aquele regulador em concreto. Mas a gente, na prática, a gente nunca vai ter um comando e controle, ou pelo menos na maior parte dos casos, não me parece que a gente tem um comando e controle puro, né? E aí sim a gente vai ter, então, modelos, eu acho que mais ou menos adequados, né? Eu acho que ali que revelam mais ou menos estratégias, instrumentos de comando e controle ou responsivos. Então, o professor mesmo gosta sempre de destacar, e por isso que eu coloquei isso várias vezes na minha fala, de que a gente não vai ter situações, e é melhor, né, que não se tenha, de aplicações únicas, né, exclusivas de um modelo ou de outro. Você tem a teoria e, na prática, você vai ter, então, diferentes acepções, diferentes estratégias técnicas de cada um dos modelos sendo aplicado. Agora, a segunda questão que ele coloca, se poderia ficar definido que, se fosse de menor valor, poderia ser feito TAC como com o TCA, o termo de conduta, de ajustamento de conduta, talvez como controle. Você quer explicar um pouco, Antônio Lucas, qual foi aqui? Eu te confesso que eu não consegui. Eu acho que ele pediu um... Ah, tá. Eu consegui fazer. Obrigado pela apresentação, Vânia, foi muito boa, parabéns. A minha questão é que você colocou lá que no modelo responsivo foi se definindo que poderia se usar um TCA, depois, mais para frente, em 2020, um TAC. Aí eu pergunto, só que isso foi feito de uma forma discricionária. A minha pergunta seria se isso não poderiam ser controles adicionados aos existentes, tipo, na taxa de valor tal, o controle deve ser feito um controle caso haja apuração que houve uma irregularidade, mas que o valor é baixo, ao invés de se abrir um processo, uma sindicância, um PAD, como você colocou, que se fosse usado um dos instrumentos, assim como é feito na regulação responsiva. A minha pergunta vai mais nesse sentido, assim, você falou... Eu acho que eu entendi agora. Seria possível, sim, a norma adotar. Então, eu acho que a gente separar, né? Talvez, quando eu falo em modelo de comando e controle, modelo responsivo, então eu estou sempre falando modelos teóricos, né? Sejam modelos ideais, a gente está ali trabalhando com paradigmas, vamos dizer assim. Quando eu vou analisar a norma, em concreto, eu estou analisando em que medida que essas normas, elas incorporam características desse modelo responsivo. É claro que as normas, elas vão continuar tendo uma preponderância no controle. Acho só... um microfone que abriu. Mas as normas, me parecem, elas não vão conseguir nunca perder essa característica delas, como eu disse, o direito como coerção extrínseca, né? Então, vai ter essa característica de comando e controle. Agora, a questão é em que medida que o regulador, a autoridade, o órgão de controle, ele vai ter para, no caso concreto, tomar essa decisão mais adequada para dar a melhor resposta regulatória. Então, talvez, assim, não seja a gente enquadrar uma norma como responsiva ou como comando e controle. Isso não me parece possível, né? Em que medida que uma norma contém elementos e permite que a autoridade atue, né? Eu acho que ela se posicione de uma ou de outra forma. O senhor quer complementar, professor? Eu acho que, bom, eu me deleito aqui com a apresentação da palestrante, mas
eu posso dialogar no sentido de dizer que quando uma instituição abre mão da aplicação de uma sanção, ela está dando um passo em direção a outra modelagem regulatória que acredita que a sanção naquele caso ou não é eficiente, não é eficaz, ou merece outro tipo de tratamento. Então, ela é como a doutora Vânia comentou, né? Eu concordo com ela, no sentido de que a norma em si, ela não é responsiva, né? É uma norma que está abrindo um caminho em que, se esse caminho for seguido, né, o fato de se abrir mão de perseguir, né, de realizar persecução de uma determinada atividade considerada ilícita, não quer dizer que o poder público compactua com aquela atividade. Significa que ele está visualizando uma outra forma de lidar com o problema, provavelmente tentando encontrar outros caminhos que gerem efetiva conformidade de conduta do particular, ou no caso do próprio servidor público, ao invés de simplesmente compensar essa conduta desviante com uma aplicação de sanção, que pode ser contraproducente, no sentido de gerar uma cultura de descumprimento principalmente uma cultura que esconda os atos, né, do poder público, de falta de transparência, ou pior, que seja ainda mais caro aplicar a sanção do que o benefício que essa sanção gerará para os cofres públicos e para a conformidade do comportamento, que é o que se deseja, né? Então, há todos esses aspectos que têm que ser levados em conta, sim. Infelizmente, nós não temos ainda na prática institucional brasileira uma modelagem responsiva plena, né? Há apenas alguns indícios, né, de instituições que têm, de órgãos e de entidades, né, que estão caminhando nesse sentido, mas o máximo que nós temos é modelagem de fiscalização responsiva, sendo ainda esboçado em certas agências, né? Então, essa que é a ideia, e, evidentemente, um discurso de que esse esforço deve ser implementado, e daí a importância dos órgãos de controle terem assimilado, né, esse discurso responsivo e poderem projetar esse discurso para entidades que têm receio de praticar essa forma de regular com seus regulados, mas gostariam de ter essa forma de regular pelos órgãos de controle sobre elas mesmas, né? Então, é essa a ideia que me parece muito rica, né, quando se fala de um órgão de controle assimilando um formato regulatório mais aberto em direção a aspectos de incentivos intrínsecos que informam uma parte da estratégia de regulação responsiva, né? Essa é a ideia, né? Teve a outra questão, né, Vânia, Rafaela, né? da Rafaela. Isso. Então, Rafaela, obrigada pela pergunta. Aqui eu não estou entendendo que você está se referindo à teoria dos sistemas, teoria de Luma, né, e outros autores. Né, a relação dela com porque depois você coloca com a cibernética no geral, então aí eu fiquei um pouco na dúvida quando você fala teoria dos sistemas, o que especificamente você estaria se referindo. Mas em relação à teoria dos sistemas, vamos dizer, que tem ali formulada por Luma, sim, eu acho que a gente consegue ver essa identificação, principalmente quando a gente percebe que a teoria responsiva, ela tem toda essa preocupação em incentivar exatamente essas motivações intrínsecas, né? Ou seja, se parte do pressuposto de que é preciso que o regulador conheça muito bem a sistemática de atuação do setor regulado, então
que identifique quais são os valores, quais são os métodos de atuação ali, inclusive para que ele formule as melhores respostas regulatórias. Então, eu acho que isso, sem dúvida, é preconizado ali na teoria dos sistemas, quando se identifica essa questão de que o grande desafio do regulador e do direito, ele é de tentar induzir essa conformidade de dentro para fora, né? Então, inclusive, por isso que eu disse que quando se fala em regulação, hoje muito se comenta nessa autorregulação, né? Seria, então, principalmente na autorregulação regulada, né? Que seria, então, essa indução da conformidade do regulador ali motivando, estimulando que os regulados ditem as suas próprias normas, né, em observância aos padrões colocados, que são deles esperados, e possam adequar, né, ao padrão de conduta. Agora, quando você coloca aqui em relação à cibernética, né, e faz esse link com processamento de informação e feedback, então é muito interessante, né, isso que você coloca, porque acho que tem tudo a ver com, inclusive, a questão que hoje, como eu disse, é o grande desafio, né, da teoria dos modelos de regulação responsiva, que é o de incorporar esses elementos que vêm sendo trazidos por essas teorias que focam na abordagem baseada em risco. Então, o que se espera, né, o que se incentiva é que os reguladores, eles, então, processem essas informações, analisem, né, colham essas informações sobre a conduta do regulado, sobre o comportamento, sobre desvios, analisem muito bem o risco de desvio de conduta e só pesem, né, qual é o impacto que eventual desvio vai trazer para o objetivo regulatório, e que possam, então, orientar a sua atuação como órgão regulador a partir dessa inteligência analítica, né? Então, isso vem sendo bastante propugnado aí nessa linha, com esse princípio, né, dessa abordagem baseada em risco, e isso cada vez mais sendo incorporado também pelas teorias responsivas, né? Exatamente porque o responsivo, como diz o professor, é responsivo a quê? Ou seja, ter que ser capaz, o regulador ser capaz de dar a melhor resposta regulatória ao comportamento do regulado. E aí eu estou entendendo que é essa relação que você faz, né? Do feedback, do processamento da informação. Então, acho que isso hoje é uma questão bem interessante que se coloca para os órgãos reguladores em geral, né? É o uso da TI, o uso de sistemas nesse sentido de utilizar a informação, utilizar a inteligência artificial, inclusive, para se conhecer melhor o regulado e seu comportamento. Tem mais mensagens aqui. Sim, ela está concordando, agradecendo a resposta. Nós estamos chegando ao final, o tempo são 5 minutos, né, para o nosso deadline. Eu acho que foi uma palestra super ilustrativa e que mostra o quanto ainda se tem que caminhar para que essas modelagens, essas teorias regulatórias tenham repercussão, né, na prática institucional brasileira. E são teorias que estão sendo aplicadas hoje ainda, né, na União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em países que têm avançado já há algum tempo nessas temáticas. Então, eu queria agradecer a participação de todos e, acima de tudo, agradecer a presença da
da Vânia Vieira, que se dispôs a abordar um tema espinhoso como esse, que é o tema de como tem sido alterada a cultura regulatória dos órgãos de controle. Há muito pouco estudo nesse sentido, o que há é uma avaliação por parte de quem conhece do assunto, né, e conhecer dos dois assuntos, que ainda é mais difícil, né, teoria regulatória e a atuação anticorrupção e órgãos de controle, e a doutora Vânia tem essa qualidade, né? Então, eu agradeço a presença de todos, e para cumprirmos aqui o nosso horário e liberar a nossa palestrante, eu gostaria, então, de passar a palavra para o encerramento do evento. Bem, professor, eu também gostaria só de agradecer mais uma vez, foi um prazer, é sempre uma grande satisfação poder contribuir com o ciclo de palestras, é um momento muito especial, muito rico, para a gente poder gerar esse debate, refletir sobre esses temas novos, desafiadores, então sempre me colocar à disposição, realmente uma grande satisfação, obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos, então. Muito obrigado.